um entendimento, muitos dizem que quando chega esta época, Jesus se aproxima mais de tal maneira que envolve com as suas vibrações o nosso planeta por inteiro. Eu acredito que Jesus nunca se ausentou, ele sempre está nesta condição envolvendo o nosso planeta. O que talvez seja mais justo nós entendemos que nessa época nós estamos mais receptivos para percebermos essa presença constante de Jesus. E certamente nós percebemos isso, nós ficamos emocionados, nós acabamos externando uma alegria maior. Tudo isso faz parte daquilo que nós chamamos do espírito de Natal. É importante que nós possamos oferecer o melhor das nossas condições quando chega esta época do ano. Então, uma das coisas que ocorre e que é de uma rara beleza, as famílias se reunindo, muitos vindo de lugares distantes, pelas estradas, chegando de avião, de todos os seus meios. Outros, entretanto, talvez por estarem a uma certa distância, nem sempre é possível que faça essa reunião. Entretanto, hoje em dia nós temos um recurso adicional. Nós podemos fazer a reunião da família presencial e podemos fazer a reunião também de uma maneira virtual, utilizando-se os recursos que a internet nos permite fazer isso. Então, fica esta sugestão para que nós possamos ampliar esse encontro da família, de tal maneira que nós possamos também reunir aqueles que possam estar distantes. Agora, existem aqueles que nós achamos que estão muito mais distantes ainda do que nas cidades, que nos estados ou em outros países. É a nossa família que está no plano espiritual. E quando nós nos lembramos da nossa família que está no plano espiritual, nós devemos fazer isso com alegria. Nós devemos fazer isso com muita ternura, despertando em nós o melhor das nossas emoções. E, sem dúvida nenhuma, no dia em que nós estivermos reunidos com a nossa família aqui no plano terreno, certamente os nossos familiares do plano espiritual irão comparecer dentro das suas possibilidades. E nós devemos incorporar toda a nossa família, e uma forma de nós fazermos isso é reservarmos em determinados momentos a ocasião para nós fazermos uma prece coletiva da família fazendo isso. Fazendo com as suas palavras, de uma maneira natural, de uma maneira sincera. Portanto, esta época em que nós comemoramos o aniversário de Jesus é também uma época de grande importância através dessa reunião que nós fazemos com a nossa família. E, com isso, certamente, nós juntos estaremos mais capazes de poder perceber esta presença de Jesus também entre nós. E o que acontece nessas reuniões familiares? No dia que antecede, muitos vão à igreja, há religiões que realizam cultos, realizam procedimentos próprios da sua religião. Aqueles que têm essa possibilidade, certamente irão fazer na véspera. Existe a possibilidade da ceia de Natal, e depois, no dia seguinte, o almoço. Então, a família toda ali reunida, trazendo a possibilidade de um congressamento muito estreito, fazendo com que aqueles laços que já são fundamentais para nós sejam ainda mais fortalecidos. E se nós olharmos as casas nessa época, nós vamos encontrar algumas coisas diferentes. Nós vamos encontrar a árvore de Natal, não é isso? Que as crianças adoram no momento em que as árvores de Natal são feitas, são montadas. Isso traz uma alegria. É uma outra forma também de nós estarmos participando de uma maneira positiva e alegre do Natal. Muitas vezes, nós podemos encontrar nas casas também os presépios.
E vale ressaltar que o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis, ele que criou os presépios que chegam até os nossos dias. Então, essa é uma outra forma em que é possível nós encontrarmos também a oportunidade de apresentarmos condições que nos trazem uma alegria, que nos trazem um conforto nesse momento. E aí nós podemos olhar no pé da árvore de Natal, isso normalmente na véspera, nós vamos encontrar ali um monte de embrulhos, que são os presentes que ali são colocados. Os presentes devem representar uma doação dos familiares para aqueles que constituem, mas uma doação de amor. E que nós devemos fazer isso sem que haja qualquer tipo de constrangimento. Muitas vezes a família é grande, os recursos talvez sejam muito grandes para que todos possam ser premiados, aí nós podemos lembrar aquela modalidade do amigo secreto, né? E que, nesse caso, não precisa nem ser secreto, ele pode ser aberto, mas adotando o mecanismo que normalmente se faz no amigo secreto. Com isso, nós podemos reduzir, vamos dizer assim, a necessidade de recursos monetários para que nós possamos oferecer os presentes. E, de outro lado, pode ser que as condições ainda sejam impossíveis de ser atendido esse tipo de procedimento. Nós não devemos transformar isso em algo que nos traz tristeza, porque eu acredito que o maior presente que pode acontecer é a presença da família ali reunida. Eu acho que esse é o especial presente. Mas, de qualquer forma, eu acredito que nós devemos participar dessas possibilidades. Mas aí eu gostaria de lembrar o seguinte, lá no Polo Ártico, alguém deve estar se preparando para vir nos visitar. Quem é que esse que vem lá do Polo Norte, do Círculo Ártico? Papai Noel. Muitas vezes as pessoas dizem, olha, hoje em dia se comemora muito Papai Noel e esquece-se de Jesus. Eu acredito que nós podemos fazer as duas coisas com muita intensidade. Lembrar de Jesus, homenagear a Jesus, e, ao mesmo tempo, incorporarmos aquilo que são tradições da nossa sociedade e que é motivo de muitas alegrias. Perguntem para as crianças o que é que elas acham do Papai Noel. Muitas, inclusive, vão aos shoppings onde vão encontrar o Papai Noel, tiram as fotografias. Na época em que era pequeno, não dava para tirar a fotografia, não tinha nem shopping, nem Papai Noel no shopping, né? Mas certamente, se tivesse, eu estaria ali disposto a fazer uma fotografia com o Papai Noel. Então, percebam, nós podemos unir tudo isso e fazer do 25 de dezembro, dessa época do ano, uma época muito especial. E nós encontramos também a possibilidade de, ao caminhar pelas ruas, perceber que a cidade se apresenta de uma forma diferente. Muitas luzes, muito enfeites. Isso já houve mais enfeites que atualmente parece que está um pouco reduzido. Mas nós encontramos por aí também árvores de Natal fantásticas, muito bonitas. E tudo isto deve ser incorporado no nosso propósito de festejarmos o Natal de uma forma alegre, de uma forma descontraída, fazendo dela uma festa de natureza espiritual. Então, pelo fato de nós darmos atenção aos enfeites, à árvore de Natal, ao presépio, à ceia, ao almoço, os presentes, nada disso vai destoar da necessidade de nós atribuirmos um significado espiritual para o Natal. E eu até fico imaginando que no dia em que nós estivermos reunidos lá em casa com a família, podemos até cantar o parabéns. Vocês já cantaram parabéns para Jesus alguma vez? O coral está dizendo que sim. Então, nós podemos eventualmente fazer isso. Perceba, existem determinadas coisas. Quando nós fazemos isso para o aniversário dos nossos familiares, isso nos traz muita alegria, não é isso? Ora, essa alegria deve se estender também para o aniversário daquele que é o nosso amigo querido, daquele que é o nosso amigo Jesus. Mas, nesta época, eu acredito que nós poderíamos reservar também algum tempo para nós perguntarmos qual foi a nossa dedicação para seguir os ensinamentos de Jesus ao longo do ano que está se encerrando.
Não fazer isso no sentido de uma recriminação que talvez tenha feito. Não, certamente todos nós fizemos coisas nessa direção. Pode ser que pudéssemos fazer mais. Mas isto nós podemos estabelecer como objetivo para o novo ano que chega por aí. Nós tivemos aqui em nosso país um ano meio conturbado, né, em que muitas e muitas vezes os ensinamentos de Jesus não estavam presentes. Mas eu acho que nós podemos aproveitar este Natal em especial para reconstruirmos a possibilidade de uma convivência cristã e amorosa entre todos aqueles que formam esse país fantástico que é o nosso Brasil. Então, eu acredito que o Natal também oferece a possibilidade de nós apaziguarmos os nossos corações, de nós percebermos que nós somente vamos colocar em curso o ensinamento de Jesus quando nós conseguimos ver em cada um que está à nossa volta um irmão que está ali para que nós possamos exercitar o ensinamento maior de Jesus, que é de amarmos o próximo. E toda vez que nós tivermos uma restrição, em que nós nos colocamos de uma forma em que buscamos nos separar das pessoas, nós não estamos indo de encontro àquilo que é o ensinamento básico de Jesus. A proposta de Jesus é universalista. Ela não vem no sentido de querer incentivar que aqueles que sigam seus ensinamentos devem se opor, eventualmente, àqueles que não sigam. É possível que nós vamos encontrar aqueles que não tenham interesse nas religiões, porém não deixam de ter a sua condição de irmãos. Não há situação alguma em que alguém possa se apresentar diante de nós e que não seja um irmão. Todos nós temos essa qualificação. E eu acredito que nós, que aceitamos os ensinamentos de Jesus, temos um motivo adicional e uma obrigação adicional de entendermos de que nós só iremos nos sentir bem também, em que o nosso caminhar terá um significado especial e alegre, quando nós realizarmos essa recomendação de Jesus. E essa recomendação de Jesus pode ser expressa numa frase em que nós devemos meditar sobre ela frequentemente, é de fazermos aos outros o quê? Fazermos o melhor para os outros. E o que é fazer o melhor? Como é que nós podemos? É nos nossos atos. A cortesia é um ato de amor ao próximo. As palavras que nós proferimos, os pensamentos que nós emitimos, precisa ter essa qualificação de ser algo tão fantástico que nós gostaríamos para nós mesmos. E aí, então, nós estamos colocando em curso a lei de ouro, aquela que diz, faça ao outro o mesmo que você quer para si próprio. Portanto, vamos juntar todas essas possibilidades que essa data oferece. Homenagear a Jesus, nos reunirmos em família, fazer tudo aquilo que traz alegria, a árvore de Natal, o presépio, as luzes, tudo isso. E pedimos a Jesus que nós possamos sentir com muito mais intensidade a sua presença, que sempre acontece. Não é que ele chega aqui apenas na época de Natal, não. Na época de Natal, provavelmente, talvez ele fique mais satisfeito quando percebe que uma quantidade maior de pessoas começam a perceber com maior intensidade a irradiação do seu amor que nos acolhe a todos. E, portanto, nós temos aí Jesus não fazendo qualquer tipo de distinção em relação a quem quer que seja. Ele diz que nos ama e que nos ama muito. E que faz isso porque esta é a vontade de Deus. Feliz Natal a todos. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pequenino nasceu em Belém. Eis a Lapa Jesus, nosso Rei. Glorificado Jesus.
noite feliz, esse luar vem cantar aos pastores dos anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Noite feliz, noite feliz, oh Jesus, Deus da luz, quão afável é teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e